Olá pessoal, então dando sequência à nossa aula de circuitos 1, estamos falando sobre teoremas de circuitos elétricos, tá? Então vamos falar agora sobre o teorema de Norton, ok? Então a gente já viu nas últimas aulas, né, teorema de superposição, que foi o primeiro que a gente viu, né? Nós vimos também teorema de Thevenin, tá? E dentro do teorema de Thevenin a gente viu também o teorema da máxima transferência de potência, que envolvia o teorema de Thevenin, ok? Então agora a gente vai ver o nosso último teorema que a gente vai ver na disciplina, chamado de teorema de Norton. Então vamos lá, vamos ver do que se trata esse teorema. A ideia de todos esses teoremas, pessoal, é sempre simplificar a análise de circuitos. Tá? Então nós temos circuitos mais complexos que foram desenvolvidos para a gente conseguir reduzir o tamanho desses circuitos e fazer uma análise mais simplificada. Tá? Então um circuito contendo vários elementos, a gente vai conseguir transformar em um circuito mais simples para fazer a análise, ok? Então o teorema de Norton é nessa mesma ideia. Ele vai transformar num circuito que vai ser como se fosse o dual do teorema de Thevenin, do equivalente de Thevenin, tá? Vai ser o dual deles, tá? Então a gente vai ver agora como é que é a cara desse circuito obtido pelo teorema de Norton, ok? Então vamos lá. Então a ideia, como eu já falei, é basicamente a mesma. Nós temos aqui um circuito linear, né? Todos os circuitos que a gente viu até agora são lineares, composto de dois terminais, ó, terminal A e terminal B, tá? E entre esses dois terminais, pessoal, é conectado uma carga RL aqui genérica, tá? Então essa carga aqui pode variar, tá? E o que está dentro dos terminais aqui, ó, dentro desse circuito é fixo, tá? Então aqui dentro é fixo, pode ser um circuito contendo qualquer número de componentes, de resistores, de fontes, tensão, corrente controlada ou não controlada, tá? Então isso aqui pode ser um circuito bem complexo, tá? Pode ser, por exemplo, todo o sistema elétrico de um país, como eu já tinha comentado, né? Um amplificador de áudio, como a gente vai ver lá em Eletrônica 2, um inversor de frequência, que é visto lá em eletrônica de potência, um gerador, uma bateria, que a gente vai ver alguns exemplos também, tá? Então esse circuito ele é complexo, tá? Daí quando a gente troca, a gente resolve esse circuito aqui para uma determinada carga, a gente tem que resolver todo o circuito contendo esses elementos mais a carga, tá? E daí, se a carga trocar, nós temos que resolver tudo de novo. Trocou com uma terceira carga, resolve tudo de novo. Então o que é o objetivo? Vamos transformar esse circuito aqui num circuito mais simples, tá? Um circuito mais simples. E daí, quando trocar a carga, a gente resolve para essa carga num circuito mais simples, tá? Lá no equivalente Thevenin, ele era o que? Era uma fonte de tensão em série com um resistor. Então, esse aqui é o equivalente Thevenin, tá? Entre os terminais A e B, ok? Aqui, ó, como se fosse o dual desse tipo de circuito, tá? Então, esse circuito agora, pessoal, ele é composto por uma fonte de corrente, tá? Uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, tá? Então, antes era uma fonte de tensão em série com o resistor, agora uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, tá? Essa fonte de corrente, ela tem um nome chamado de IN, que é o IN, pessoal, que é a corrente de Norton, tá? IN de Norton. E essa resistência paralela aqui, pessoal, é a resistência de Norton, tá? Depois, na próxima aula, nós vamos ver que existe uma relação entre esses parâmetros do equivalente Norton e Thevenin. A gente pode trocar de um para o outro bem facilmente. Então, depois de obtido esse circuito aqui, ó, a carga pode variar, que a gente pode simplesmente resolver esse circuitinho aqui, que é um circuitinho bem simples, né? Eu posso fazer simplesmente o paralelo dessa carga aqui ó, com essa carga aqui e multiplicar essa corrente pelo equivalente desses dois resistores e eu terei, então, a tensão entre os dois terminais AB, tá? Então, fica bem mais simples do que resolver todo esse circuito aqui, que é um circuito mais complexo, tá? Pode ter 20 nós ali dentro, por exemplo. Então, trocou uma carga aqui, ó, teria que resolver os 20 nós de novo. Aqui não, aqui é um circuitinho mais simples, tá? Temos que resolver para diferentes cargas, mas de uma forma bem mais simplificada, ok? Então, vamos lá, como é que a gente obtém o equivalente Norton? Então, o equivalente Norton, como eu já falei, é uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, tá? Então, a corrente de Norton, pessoal, ela é o quê? Eu vou pegar esse circuito, então, de dois terminais e eu vou fazer um curto-circuito entre os terminais A e B, tá? Lembrando que se tivesse uma carga aqui, a carga não faz parte do equivalente Norton, tá? Então, fecha um curto-circuito e a corrente que eu calcular aqui, que é a corrente entre os terminais A e B, que eu vou chamar de IAB, tá? Essa corrente IAB do curto-circuito é o equivalente da corrente de Norton que vai aqui, ó, tá? Beleza? Então faz sentido, né? Porque se eu vim aqui e fechar um curto aqui, olha o que vai acontecer. Essa tensão aqui em cima do resistor vai para zero. Então toda a corrente de Norton vai vir para cá, ó, tá? Então essa é a lógica, tá?
Essa corrente de Norton, ela é a corrente de curto-circuito de um circuito linear de dois terminais genérico, tá? A resistência de Norton, pessoal, ela é obtida da mesma forma como é obtida lá no equivalente Thevenin, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar os dois circuitos abertos, vou zerar todas as fontes independentes, tá? As fontes dependentes são mantidas, como a gente já tinha visto lá no equivalente Thevenin, aqui vai ser feito da mesma forma. Então, vou deixar os dois terminais abertos, zerar as fontes e vou medir essa resistência entre os terminais. Então, essa resistência encontrada é a resistência entre os terminais A e B, então a gente chama de RAB, que ela é igual à resistência de Norton, tá? Então, é a mesma coisa se eu olhasse nesse equivalente aqui em cima, né? Se eu zerasse as fontes internas, a fonte de corrente ela ia virar um circuito aberto. Então, ia ficar entre os terminais A e B, ia ficar somente o RN, tá? Então, RN é a resistência entre os terminais A e B, tá? Então é basicamente isso, é muito simples, ok? Então o que diz o teorema de Norton, só para formalizar, né? Então o teorema de Norton ele afirma que um circuito linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente que consiste numa fonte de corrente IN em paralelo com o resistor RN, em que IN é a corrente de curto-circuito entre os terminais e RN é a resistência equivalente nos terminais quando as fontes independentes estão desligadas, tá? Então esse é o teorema. Todo teorema tem um enunciado. Este é o enunciado do teorema de Norton. Então, quais são os passos para a gente obter o teorema de Norton? Primeiro, para a obtenção do IN. Então, a gente vai realizar um curto-circuito entre os terminais A e B, onde se deseja obter o equivalente Norton. Calcular a corrente de curto-circuito utilizando algum dos métodos. Pode ser associação de resistores, pode ser nós ou malhas, tanto faz. Tá? Esta corrente encontrada, então, é a corrente de Norton. Tá? A corrente de curto-circuito é a corrente de Norton. Ok? Obtenção do resistor, do equivalente Norton, primeiro desligo todas as fontes independentes, tá? As fontes que não dependem de nada, fontes fixas, tá? As fontes dependentes nunca são desligadas, tá? Então, caso o circuito possua apenas fontes independentes, então eu vou encontrar a resistência entre os terminais A e B, aqui é a resistência AB, que é o resistor de Norton, tá? E caso o circuito possua alguma fonte dependente, ou seja, uma fonte controlada, então nós vamos conectar entre os terminais A e B uma fonte de corrente IO e vamos calcular a tensão VO entre os seus terminais, ou vamos colocar uma fonte de tensão VO e calcular entre os terminais e calcular a corrente que sai dessa fonte. Tá? Então pode ser qualquer um dos dois métodos, como a gente já fez lá no equivalente Thevenin, é a mesma coisa, tá? E vamos encontrar então a resistência RN, que é a resistência de Norton, que fica entre os dois terminais. Então, como é que a gente desliga a fonte? A mesma coisa que a gente fazia antes lá. A fonte de tensão a gente vai trocar para um curto-circuito e fonte de corrente a gente vai trocar para um circuito aberto. Isso aí todos vocês já sabem. Ok? Então agora vamos fazer alguns exemplos para a gente exercitar esses casos aí, como é que a gente faz para obter os equivalentes. Vamos lá, pessoal, primeiro caso, primeiro exemplo. Tá? Então, exemplo 1, encontrar o equivalente Norton entre os terminais A e B do circuito abaixo e calcular a tensão entre seus terminais para uma carga de RL1 de 5 ohms, de 10 ohms e de 20 ohms. Tá? Então, esse é o objetivo de todo equivalente, tanto Thevenin quanto Norton, pessoal. É a gente transformar esse circuito complexo num circuito mais simples, de forma que se eu trocar a carga, eu não preciso resolver tudo. Tá? Eu só calculo as tensões nos terminais, que fica bem mais simples. Tá? Então, se fosse do método convencional, a gente colocaria a primeira carga, teria que resolver todo o circuito. Tá? Fazer malhas ou nós aqui como quisessem. Depois, nós teríamos que botar a segunda carga e calcular a tensão de novo. Colocar a terceira carga, calcular de novo. Então, fica muito mais complexo, tá? Aqui a gente vai fazer uma vez, achar o equivalente uma vez, e depois pode trocar a carga quantas vezes quiser, que daí o cálculo da tensão nos terminais fica bem mais simples, ok? Esse exemplo aqui, pessoal, é o mesmo exemplo que foi realizado lá na aula de equivalente Thevenin. Então, vocês podem pegar o equivalente Thevenin lá, e vocês vão ver que o equivalente Thevenin encontrado, ele vai gerar o mesmo resultado nos terminais A e B, para em relação a esse equivalente Norton que a gente vai fazer agora. Os dois equivalentes são equivalentes. Tá? E depois, na próxima aula, a gente vai ver que a gente pode converter de um equivalente Thevenin para um Norton e vice-versa. Tá? Então vamos lá. Então, o primeiro exemplo, vamos lá, como é que são os passos para a gente encontrar o equivalente Norton? Primeiro passo, realizar um curto-circuito, então, entre os terminais A e B, e encontrar a corrente de curto-circuito. Tá? Então, nós vamos fazer um curto aqui, ó, entre esses dois terminais aqui, e vamos calcular essa corrente IAB, que é o nosso objetivo. Tá? Eu posso fazer a resolução por vários métodos. Tá?
Um método que a gente poderia fazer poderia ser por malhas. Então, eu teria uma malha aqui, ó, uma malha aqui e uma malha aqui. Seriam 3 malhas, sendo que uma malha já estaria definida. Tá? Esse seria um método. Posso fazer por nós, posso pegar e escolher esse nó aqui, ó, é um nó, só que esse nó aqui já está com tensão definida, que é 80 volts, e esse nó aqui que é uma tensão a ser definida. Depois de encontrar esse nó, essa tensão nesse nó, eu só pego a diferença de tensão em cima desse resistor aqui e calculo a corrente no resistor 2, que é a mesma corrente do curto-circuito, né? Se vocês olharem a corrente que passa no resistor 2, ó, ela passa aqui ó, e desce aqui para o 0 volt que eu defini aqui embaixo, tá? Eu resolvi fazer por nós, pessoal, porque fica mais fácil nesse caso, porque só tem uma tensão a ser definida, que é essa tensão Vx, e daí dessa forma, com uma tensão a ser definida, fica apenas um sistema 1 por 1, né, para a gente resolver. Eu acho que fica mais simples. Eu sugiro que vocês façam em casa, pessoal, por malhas também e verifiquem o resultado, tá? O ideal é sempre tentar fazer de vários métodos diferentes para a gente ter um parâmetro, para treinar, né? É uma maneira da gente criar um outro exercício para vocês fazerem, tá? Então, o que eu posso fazer? Tenho essa tensão que já está definida, eu tenho que somar todas as correntes que vão chegar nesse 9x, tá? Então, quais correntes que eu tenho chegando nesse 9x? Eu tenho essa corrente de 3 amperes, que já está definida. Tenho essa corrente IR1 aqui, ó, tá? Que está entrando no nó. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a diferença de tensão em cima desse nó, desse resistor aqui, ó, e vou calcular. Como eu coloquei a corrente da esquerda para a direita, o mais vai ficar desse lado aqui, ó, tá? Então, qual a tensão no terminal positivo? 80 volts. Então, fica 80 volts menos tensão Vx dividido pela sua resistência, que é 20. Depois, eu tenho aqui a corrente IR2, tá? Que vai ser depois a nossa corrente do curto-circuito, tá? Pego também a diferença de tensão aqui, que é no terminal positivo eu tenho Vx. E no terminal negativo eu tenho 0 volt. Por que eu tenho 0 volt? Porque aqui eu coloquei um símbolo de terra, né? Mas sempre que a gente está calculando tensão entre dois nós aqui, como era feito lá em Tevin, tá? Aqui a diferença é que os dois nós vão ter a mesma tensão. Então o que eu fiz? Eu defini esse nó de baixo aqui como sendo 0 volt, que é o nosso VB, tá? Então se eu definir como 0 volt, esse curto leva a tensão até o VA também. Então aqui no VA eu tenho 0 volt também, tá? Então fica bem simples de calcular essa corrente, só a tensão Vx menos 0 volt dividido pela sua resistência, que é 8, tá? E o IR3, tá? Eu coloquei descendo, tá? Posso colocar descendo, posso colocar subindo, tanto faz. Eu coloquei descendo, então eu tenho a tensão no terminal positivo, né? Porque a corrente entra no positivo, e aqui embaixo no negativo, que é 0 volt. Então no terminal positivo eu tenho a Vx, então fica Vx menos 0 sobre 30, tá? E a corrente IAB que eu estou procurando é a própria corrente IR2, beleza? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, tá? No nó Vx, tá? Então eu tenho aqui, ó, somatório, o 3 amperes entrando, o IR1 entrando, então fica do lado esquerdo, e IR2 e o IR3 saindo, tá? Então só substituir essas equações aqui e ali agora, que daí fica, é só agora a gente pegar e resolver o nosso Vx, beleza? Então, tirei o mínimo de 28 e 30, que dá 120, 120 dividido por 1 fica aqui, dá 120 vezes 3, 120 por 20 dá 6, né, vezes 80 menos Vx, 180 dividido por 8, que dá 15 vezes Vx, 120 dividido por 30, que dá 4 Vx. Corta os 120 e fica os termos de cima que eu já multipliquei, né? Fica assim. Agora eu tenho que isolar o Vx. Eu vou passar esse 6 aqui para o outro lado, vai ficar 6 positivo do outro lado, mais 15 mais 4, que vai dar 25, e 360 mais 480, que fica 840. Passa o 25 dividindo para cá, né? E coloca o Vx do outro lado, tá? Fica 840 dividido por 25, que dá 33,6 volts. Então essa é a tensão, pessoal, que eu tenho aqui, ó, tá? Não é o resultado final. O resultado final é quem? É o IR2, ou IAB que a gente está procurando. Então o que eu faço? Eu pego essa corrente aqui, ó, né? Que eu estou procurando, que é o IR2. Então vai ser quanto? Vx dividido por 8, né? Então fica 33,6 dividido por 8, que dá 4,2 amperes. Então se eu fechar um curto-circuito entre os terminais A e B, eu vou ter 4,2 amperes, tá? Então curto-circuito não significa corrente infinita, né? A gente tem que lembrar isso, que sempre vai ter resistores, alguma coisa no meio aqui que vai limitar essa corrente. Nesse caso, a corrente ficou limitado em 4,2 amperes, tá? Então essa é a corrente de curto-circuito, que vai ser quem? A nossa corrente de Norton,
tá? A nossa corrente de Norton é 4,2 amperes. Qual que é o segundo passo, então, pessoal? É encontrar a resistência de Norton, que é a resistência RN, tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho que pegar e calcular a resistência entre os terminais A e B com todas as fontes independentes zeradas, tá? Então, tem que zerar todas as fontes que eu tenho aqui dentro. Então, quantas fontes eu tenho? Eu tenho essa fonte de 3 amperes e tenho essa fonte de 80 volts. Então, tenho que zerar elas. Como é que eu zero elas? Fonte de corrente vira um circuito aberto, fonte de tensão vira um curto-circuito, tá? Então, zerando as fontes, vai abrir aqui, vai virar um circuito aberto, e fonte de tensão vai virar um curto-circuito. Então, aqui, pessoal, tem que calcular a resistência vista olhando para cá, né? Eu tenho que olhar para esse lado aqui do circuito, entre os terminais A e B, e tenho que ver qual que é a resistência equivalente que se formou aqui, tá? Eu gosto de pegar, e nessa etapa, e redesenhar esse circuito aqui de uma forma que fique mais fácil a gente visualizar, tá? Então, redesenhando ficaria assim, ó. Fica dois resistores um do lado do outro e esse resistor R2 lá. Como é que eu resolvo isso, pessoal? Associação de resistores, tá? Primeiro o conteúdo lá da disciplina. Então, aqui nós teríamos uma tensão que ela ficaria assim, né? Mais com mais, aqui, se a corrente estivesse indo para lá, né? Ela chegaria aqui, se dividiria, produziria um mais em cima, esses dois mais conectados juntos e menos ligados juntos. Então, fica um paralelo, tá? Daí eu faço paralelo de R1 com R3, tá? R1 com R3 é quanto? A gente faz com aquela regrinha do produto pela soma, né? Fica mais fácil. Então, fica 20 vezes 30 dividido por 1 mais R1 mais R3. Então aqui fica R1 vezes R3 dividido por R1 mais R3. Tá? 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30, que dá 12. Então o paralelo desse cara aqui dá 12, que daí depois vai ficar um série com esse resistor de 2. Aqui fica fácil de ver, né? Ficaria um circuitinho assim, fica um resistor aqui e aqui fica o outro resistor que a gente acabou de desenhar, de fazer, que aqui seria o R1, 3, né? E aqui fica o R2, tá? Então é só fazer agora o série desses dois aqui, né? Fica R13, né? Aqui fica o R13. Então fazendo o série desses dois fica 12 mais 8, que dá 20 ohms, tá? Então a resistência entre os dois terminais é 20 ohms, beleza? E essa resistência, então, é a resistência de Norton, tá? É a resistência de Norton, beleza? Então, obtemos já todos os parâmetros do equivalente Norton, que são a corrente de Norton e a resistência de Norton. Então, todo esse circuito aqui, pessoal, é transformado nesse circuito aqui, circuito mais simples, tá? Então, os dois circuitos são equivalentes, ambos produzem a mesma tensão e a mesma corrente entre seus terminais, tá? Então, depois de obtido esse circuito, nós vamos agora aplicar aquelas três cargas que foi dado no enunciado do exercício, tá? Então, calcular a tensão entre seus terminais VAB, que são esses dois terminais aqui, para uma carga RL1 de 5 ohms, uma de 10 e uma de 20, tá? Então, onde é que está o nosso equivalente? Nosso equivalente está aqui, ó, tá? Está aqui, ó, o RN faz parte do equivalente. Então, agora eu tenho que calcular essa tensão em cima, a tensão VAB, né? Que é essa tensão aqui, ó, entre esses dois terminais, que é a tensão em cima do RL1, do RN e da fonte de corrente, né? Porque está tudo em paralelo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses dois resistores aqui num resistor equivalente e vou multiplicar pela corrente, né? Porque vai ficar um circuito vai ficar um circuitinho assim, né? Fica uma fonte de corrente em paralelo com um resistor equivalente. Então, é só pegar R vezes I aqui vai dar a tensão entre os seus terminais, tá? Primeiro, então, fazendo o paralelo de 20 com 5 aqui, né? Vai dar 4 ohms. E então a tensão VAB é simplesmente o resistor equivalente desses dois vezes a corrente. Então deu 16,8 volts. Então, com 5 ohms eu tenho 16,8. E agora, com 10 ohms? Tá? Então, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o paralelo dos dois aqui, o produto pela soma. Vai dar 6,667, né? Seria uma dízima aqui, eu arredondei na terceira casa. E só multiplicar o resistor equivalente pela corrente de Norton, tá? Vai dar, então, 28 ohms de tensão, tá? E com 20 ohms, vai dar o paralelo desses dois aqui, que vai dar 10, né? Porque são dois iguais, né? Então, vai dar 20 com 20 vai dar 10. E vou multiplicar pela corrente, que vai dar 42 volts, tá? Então, vocês viram como fica mais simples, pessoal, que é para mim trocar a carga, tá? Eu troquei a carga entre os terminais e eu só precisei fazer esse cálculo aqui, ó. Eu não precisei resolver todo aquele circuito mais complexo que a gente tinha lá no início, tá? Então, fica bem mais simples quando eu tenho um circuito de dois terminais onde eu preciso trocar a carga. Então fica bem mais simplificado. Essa é a ideia do equivalente Norton, tá? Vamos fazer mais um exemplo agora.